Olá pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos ao canal de YouTube do Semeador. Eu sou o Rodrigo, sou um dos palestrantes da equipe do Semeador e hoje vamos tratar do tema A Fé que Remove Montanhas. Nós estamos nesse momento de pandemia que mexeu muito com muitas pessoas, se não com todas. Então é um tema muito oportuno e espero que tenhamos um bom aproveitamento. Então vamos iniciar com uma prece de abertura. Então peço que por favor fiquem relaxados, fiquem à vontade para fazermos a nossa ligação. Então vamos nos ligando a Deus, vamos nos ligando a Jesus, vamos nos ligando a nosso anjo da guarda, nosso mentor individual, e vamos pedindo que por favor neste momento nos acompanhem para que tenhamos uma boa lucidez e aproveitarmos da melhor forma possível os ensinamentos de Jesus. Vamos todos unidos, iniciando essa palestra sobre a fé. Muito obrigado, Deus, nos acompanha a todo momento. Que assim seja. Bom, então, como acabei de dizer, o tema de hoje é sobre a fé. Nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade é um trecho que faz parte da Bíblia, está em Mateus, né? Capítulo 17, versículos de 14 a 21. Então, nós vamos ler uma parte que se chama O Poder da Fé. Então diz assim: Quando veio até o povo, um homem se aproximava dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. Então, essa mensagem nos diz que a fé é muito importante para conseguirmos realizar algumas ações. No caso, Jesus diz que se os discípulos tivessem fé, eles teriam conseguido fazer com que aquela criança que se encontrava assim sob a ação de algum espírito, a gente conseguiria fazer com que esse espírito saísse e também conseguiria que a criança fosse curada. Portanto, o Evangelho nos traz que é muito importante a nossa fé, porque a fé permite que a gente alcance objetivos.
se não tivermos confiança, não tivermos fé, não tivermos esperança, é difícil que nós consigamos alcançar alguns objetivos ou superar obstáculos. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais no tema. Existe uma diferença na teoria entre fé e crença. Vocês sabem qual que é essa diferença? Se diz que a crença, ou a crença religiosa, ou quando a gente diz eu acredito, não necessariamente significa que tenhamos fé, mas sim que temos o embrião da fé, ou seja, algo que vem um pouco antes da fé. A crença, ou quando eu digo eu acredito, não significa que eu tenho certeza. Quando falamos em fé, significa que estamos dizendo que nós temos certeza. Por exemplo, eu acredito em Deus, eu tenho a crença em Deus. Porém, dependendo das situações que me acontecem, eu fico muito preocupado, eu fico desesperado. Se acontece algo, por exemplo, que meu pai vai passar por uma cirurgia, eu fico muito preocupado do que vai acontecer. Então você diz assim, se eu tivesse fé, eu não ficaria preocupado. Eu teria a clareza ou a certeza de que tudo está correto, de que tudo está certo. Se eu tenho meu filho que precisa sair de ônibus e vai ser as primeiras vezes que ele vai sair, eu fico preocupado. Se eu tiver fé, eu não ficarei preocupado, principalmente se eu fiz tudo certinho. Se de repente começa, como começou, uma questão assim de pandemia, se eu tiver uma crença, pode ser que eu fique preocupado. Se eu tiver uma fé, que é algo muito robusto, eu não ficarei preocupado. Eu teria certeza de que isso que está acontecendo é o certo, é o necessário, é o melhor para todos nós. Então, conseguiram entender um pouquinho da diferença entre fé e crença? Bom, no que nós temos que ter fé? Bom, ter fé, como eu já disse, em que tudo vai dar certo, que tudo acontece para o melhor. Fé em Deus, não necessariamente a fé na palavra de alguma pessoa, mas fé em Deus, porque Ele é infalível e nós somos falíveis. E fé em mim também. Uma fé equilibrada, é claro, porque nós somos filhos de Deus. Deus colocou uma semente em nós. Então, a fé em nós é no sentido de que confiemos de que nós somos feitos para a felicidade. Então, em algum momento nós seremos muito felizes e nós temos condições atualmente de já sermos felizes dentro do nosso estágio de evolução. Quando nós temos essa certeza, nós ganhamos força, nós ganhamos ânimo, nós ganhamos perseverança. Sem essa certeza, nós podemos não perseverar, nós podemos desanimar, como de fato acontece. Quando estamos tristes, provavelmente estamos ou não. Isso indica que nossa fé não está tão bem. Nós temos um autor que diz assim que quando nós não temos fé, em algum momento nós ficamos como se fôssemos vegetais, nós vegetamos. Isso é muito importante que seja dito, porque aí nós temos assim
um indicativo de que um dos motivos para a nossa condição é a falta de fé. E a nossa fé também pode fazer com que nós fiquemos com raiva, nós fiquemos bravos, inconformados, porque algo que nos acontece não aceitamos. Nós consideramos que está errado, que nós não merecemos isso e, portanto, indica também que há uma falta de fé, porque se tivéssemos fé entenderíamos que tudo isso está certo. Mas como é que nós podemos conquistar essa fé? Bom, nos dizem os Espíritos que a fé, ela é uma conquista do Espírito. Ou seja, é importante que nós estejamos atentos a como acontecem as coisas em nossa vida. Nós podemos prestar atenção e vamos perceber que muitas vezes acontecem coincidências muito importantes. Muitas vezes nós precisamos de uma série de coincidências de horário, nós precisamos que alguém tome alguma decisão a nosso favor, e nós percebemos ou perceberemos que essas coincidências acontecem muitas vezes. Então, quando algumas coisas têm que acontecer, elas vão acontecer. Não precisamos nos desesperar, ou melhor, se nós temos fé, nós não nos desesperamos. Os Espíritos nos trazem que o resultado da fé é a paciência. Nós temos tranquilidade para esperar e nós temos calma, porque está tudo certo. Isso é algo assim que aprendemos assim ao longo da nossa vida a imaginar que seja a situação de um sábio. A gente escuta muito sobre os sábios chineses, os sábios indianos, mas a gente também escuta de outros sábios a história assim, de que são pessoas muito calmas. Então, será que essas pessoas não são calmas porque elas têm uma fé muito robusta? Então, cabe aí uma reflexão. A fé, ela também é conseguida através do estudo. Como assim? A compreensão das leis de Deus facilita que nós desenvolvamos a nossa fé. Na prática, é na hora que as coisas acontecem que a gente percebe se nós temos fé ou não. Mas nas coisas que acontecem, a gente pode acionar os ensinamentos que nós já aprendemos e lembrar-nos que tudo acontece para o melhor. Nesse momento, nós também podemos fazer isso. Estamos em pleno período de pandemia, onde acontecem muitas mortes. Muitas pessoas não morrem, mas ficam doentes gravemente. E nós estamos muito preocupados, o que é natural. Porém, os Espíritos nos trazem que o recurso da fé pode fazer com que nós entendamos que existe um motivo para o que está acontecendo. E os motivos sempre são motivos bons, são motivos que vão trazer algum benefício que talvez não enxerguemos ainda. Dentro disso também é importante a nossa humildade, porque a nossa humildade vai fazer com que compreendamos que muito do que nos acontece dependeu de nós. As coisas particulares. De repente a minha vida não está muito bem, e se eu pensar, eu não preciso nem ir em outra vida procurar justificativas, mas nesta vida mesmo, talvez as minhas decisões anteriores, as minhas escolhas, tenham me trazido a uma situação que eu não gosto, que é desagradável. Em alguns casos, tem situações que eu não consigo identificar as causas nesta vida. Então, nesse caso, as causas estão em outras vidas. Porém,
a gente aprende que não há injustiças. Então, a aprendizagem dessas leis divinas me fazem entender que o que está me acontecendo nesse momento é algo importante para mim. Algo eu aprenderei. Após o que está me acontecendo, provavelmente eu não serei o mesmo. E com isso, provavelmente não repetirei algumas questões, alguns comportamentos que eu tive. E com o tempo eu ficarei mais forte, provavelmente ficarei mais calmo. E são passos que damos rumo à nossa felicidade. A fé, ela é importante porque ela pode nos ajudar a encarar doenças, porque os espíritos nos trazem que as doenças são alertas de que talvez precisemos de maior harmonia no nosso psiquismo, nos nossos pensamentos e nos nossos hábitos também. Então a doença vem para nos ajudar. Também as perdas que nós temos, que são momentos que nós nos desesperamos, as perdas de familiares, e talvez isso indique que a gente tem ainda alguns apegos muito fortes, muito fortes, que nos desequilibram demais. Então, elas também acontecem para o nosso desenvolvimento. Nós passamos por traições afetivas, que são muito importantes, muitas vezes, porque elas nos indicam a nossa vulnerabilidade. Nós passamos por situações em que somos desconsiderados, passamos por desprezos, e que isso talvez indique que a gente deva cuidar mais do nosso amor próprio. Talvez o amor a si próprio, em cada um, não esteja forte. A gente depende do outro para ser feliz. Então, mais um alerta. Muitas vezes passamos por desilusões repetidas, e talvez essas desilusões de coisas que não ocorreram do jeito que nós queríamos, nos indicam que talvez as nossas ilusões elas estejam excessivas naquilo que esperamos. Então talvez cabe uma reflexão do que nós estamos desejando também nesse momento. E como nós já falamos, existem catástrofes que também elas nos trazem medo, nos trazem revolta, questionamos a justiça divina, e muitas vezes elas acontecem como formas de renovação para a humanidade, e inclusive para evitar males maiores. Enfim, com tudo isso a gente pode ver que o desenvolvimento da fé é algo muito importante para o nosso bem viver, para a nossa paz, para a nossa calma, para a nossa alegria. Como diz Jesus, se a nossa fé tivesse o tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos muitas coisas, conseguiríamos fazer muitas coisas. E não só isso, nós viveríamos em paz também. Nós teríamos muito mais calma. Por tudo isso é que o tema da fé é muito oportuno. Para encerrarmos, eu vou contar uma história muito simples e rápida, que ela se passou há mais de 1000 anos, onde havia um rei que herdou um príncipe, ele herdou um rei, porque seu pai faleceu, e ele ficou muito feliz por ter herdado esse reino. Porém, ele não ficou feliz que ele herdou também o ministro do rei, porque ele era muito sério. E ele ficava muito chateado com esse ministro, porque ele dizia que tudo acontece para o melhor. A única questão é que a gente precisava sempre aceitar as coisas do modo certo. Então, para ele tentar
se conformar com esse ministro, ele decidiu levá-lo para uma ação de caça, para que ele se distraísse um pouquinho e com isso ele ficasse um pouco mais alegre. Eles se prepararam para sair, só que havia já umas nuvens muito escuras se formando no céu. Com isso, eles saíram para o passeio. O primeiro-ministro, ele estava sempre disposto. Apesar de ser sério, sempre estava bem disposto. Eles começaram o passeio e começaram a cair raios junto com a chuva. E com isso quebrou um galho que estava perto do rei. E o galho foi caindo, caindo, caindo e bateu na testa do rei. E fez um corte. Não um corte muito grande, mas fez um corte. E o primeiro-ministro que estava perto chegou junto e disse para ele: meu rei, tudo acontece para o melhor. Ele, que já não gostava do ministro, ficou muito chateado e mandou que colocassem o ministro em um buraco no chão para que ele não os incomodasse durante o resto do passeio. Eles continuaram, porém começou a aumentar muito a chuva, muito, e veio um vendaval tão forte que eles ficaram com medo, pois os cavalos se agitaram e cada um saiu para um lugar. Naquele momento o rei ficou sozinho e vieram umas pessoas que surgiram naquela floresta e pegaram o rei e levaram para o seu acampamento. Na verdade era uma tribo que pegou o rei, porque eles tinham uma crença em um Deus e eles precisavam justamente naquele dia fazer um sacrifício para esse Deus. Prepararam o rei, deixaram tudo bonitinho. Porém, na hora que o sacerdote foi fazer o sacrifício, viu aquele corte na testa do rei. E ele estava impuro, não podia ser sacrificado. Então, eles ficaram chateados, mas libertaram o rei. O rei saiu correndo e depois de pouco tempo, uma meia hora, já encontrou as outras pessoas que tinham ido com ele, os cavaleiros que tinham ido com ele para esse passeio. E ele percebeu que o corte o ajudou, assim como o ministro tinha falado. Então mandou buscar o ministro e que o trouxessem. Foram buscar o ministro e o trouxeram. Ele vinha calmo, como sempre. E aí o rei disse: me desculpe, meu sábio ministro, você tem mais sabedoria do que eu imaginava. E o ministro disse assim: meu rei, não se preocupe, eu estou feliz, porque foi pelo fato de vocês me colocarem naquele buraco que eu não fui sacrificado também, porque eu vi aquelas pessoas passarem, mas como eu estava lá embaixo, eles não me viram. Se eles tivessem me visto, a minha cabeça não estaria junto do meu corpo nesse momento. Então, dessa forma, eles se tornaram amigos e o rei passou a ouvir os conselhos do ministro, que dizia sempre: tudo acontece para o melhor. O importante é sabermos aceitar cada situação da maneira certa. Então espero que essa história ajude a gravar um pouco o tema de hoje, que é sobre a fé, para que procuremos usar a razão nos momentos difíceis e que isso nos ajude a lembrar de que temos um Deus, temos Jesus e temos ainda o nosso anjo da guarda que está sempre conosco para nos ajudar. Então, agora que tivemos essa palestra, vamos agradecer pelas mensagens que Jesus nos deixou e vamos agora nos dirigindo para o encerramento. Então nós vamos primeiramente nos unir fraternalmente. Normalmente podemos fechar os olhos e vamos fazer as vibrações. Então vamos vibrando nesse momento por toda a humanidade, levando paz, levando
tranquilidade, levando carinho, levando educação e levando união. Vamos vibrando por todos os centros religiosos, vamos vibrando pelas escolas, pelos hospitais, vamos vibrando por todos aqueles que estão partindo desse mundo e por todos os que estão chegando. Vamos vibrando por nossos familiares e vamos vibrando também por todos os nossos colegas de trabalho. Vamos vibrando por todos aqueles que estão preocupados com a situação de seus parentes, para que eles ganhem uma luz em seus corações que os tranquilizem a todos. E vamos nesse momento deixando uma vibração para que o plano espiritual leve onde se fizer mais necessário. E finalmente vamos fazendo uma vibração por nós mesmos, para que sejamos serenos, tranquilos e alegres com tudo o que recebemos. Vamos agradecendo por tudo que temos e por tudo que não temos, por conta da sabedoria de Deus. Assim, vamos encerrando as vibrações e nos dirigindo à nossa prece final, onde nos ligamos aos nossos mentores individuais, nos ligamos a todas as equipes que nos acompanham, nos ligamos a Jesus e nos ligamos a Deus nosso Pai. Dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e por favor perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, e por favor livra-nos de todos os nossos males. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado por esse momento. Espero que seja proveitoso para todos nós essa mensagem de hoje e fiquem em paz. Boa noite.